Muito boa tarde a todos. Estamos aqui uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 12. A lição de hoje é a vingança, as instruções dos Espíritos acerca desse tema. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer aqui a elevação de hoje, que vai em prol de toda a humanidade e também em favor daqueles homens que têm tarefas evangélicas, de condução de outros homens aos caminhos que levam a Deus nosso Pai e a Jesus. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas. Vamos agradecer a ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos uma vez mais em nome de Deus nosso Pai e de Jesus. Vamos agradecer a ele por esta oportunidade de estarmos em aprendizado. E desta forma nos dirigimos à presença de Ismael. Diante de Ismael nós agradecemos, pedimos a ele que nos inspire no bem, na caridade, através do Evangelho Redentor do Cristo. E assim nos dirigimos à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Aos nossos irmãos nós agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem, na bondade, que nós possamos seguir os passos do Mestre Jesus como eles o fizeram. E assim nos dirigimos à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, nós agradecemos a ela, pedimos que nos inspire no bem, que dulcifique os nossos corações, os nossos pensamentos, nos inspirando a paz e o amor, e nos levando à presença do seu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui diante de Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que ilumine nossos passos, nossos corações, nossos pensamentos, que nós possamos nos recordar dos Teus exemplos de paz, de misericórdia, de bondade, de fraternidade, e que possamos guiar os nossos passos com a mesma régua, Senhor. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. E diante do Pai de infinita misericórdia e bondade, nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação, pela família que nos cerca, pelo trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante dele em aprendizado. E louvamos o Pai com a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E vamos nesse momento, então, pedindo ao Pai Criador e a Jesus que muita luz, muita paz e muito amor chegue ao coração de todos os homens. Que todos nós possamos nos enxergar como irmãos de criação, que não sejamos indiferentes à dor alheia, que possamos estender as mãos amigas àquele que sofre e que necessita de amparo. Que nós possamos nos espelhar nos ensinamentos do Cristo e semearmos a boa nova, a bondade, a caridade a quem quer que encontramos em dificuldade. Vamos pedindo ainda aos espíritos mais elevados que muita luz, paz e amor chegue ao coração daqueles que têm tarefas de evangelização dos homens. Que possam os nossos irmãos estarem iluminados pelo Mestre Jesus, que possam semear os melhores ensinamentos que conduzirão os homens ao Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então a lição de hoje, a vingança, diz o seguinte: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade, no início da era cristã. Por isso,
A vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que a podem ainda inspirar. Portanto, meus amigos, este sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama de seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escuros e obscuros. Segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para o atingir sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas feições e afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar nos rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais estimados e seus parentes desviam-se e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em ideia semelhante, de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, de outro modo, senão para perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Bom, senhores e senhoras, nós vimos aqui nessa lição que o Espiritismo e, na verdade, os espíritos mais elevados condenam de toda forma qualquer meio de vingança. A vingança é o revide, né? É atingir a outra pessoa de um modo tão grave ou até mais grave, né, que nós fomos atingidos. E, embora alguns digam, né, no seu íntimo, para tentar se confortar na ideia de que só está devolvendo o mal que lhe foi causado, quando nós devolvemos o mal da mesma forma que ele foi causado para nós, para outrem, nós estamos nos colocando na mesma situação. Então, somos tão errantes quanto aquele que errou. Eu sei que é muito difícil no momento de raiva, no momento de desespero, né, nós não cedermos à vontade de revidarmos a uma provocação, a uma agressão, a um xingamento, né, mas é isso que pode nos diferenciar. Então, o Evangelho ele vem para nos mostrar que nós podemos estar num patamar diferenciado de entendimento espiritual e que cabe a nós não nos deixarmos levar pelas mesmas inclinações daquele que ainda não conhece as verdades espirituais. Então, falo por mim, né, que também tenho a cabeça quente, que temos que nos policiar,
né? Eu sei que é muito difícil naquele momento em que você perde a cabeça não reagir. Mas é isso que pode fazer a diferença. Então, nós não estamos dizendo aqui que a pessoa deve aceitar toda sorte de contrariedade contra si, né? Violência, xingamento, não é isso que a gente está dizendo, mas nós não precisamos ficar revidando na mesma intensidade, revidando as provocações, os xingamentos, a violência. Isso não vai fazer de nós melhores, na verdade, vai nos igualar àquele que está indo por esse caminho. Então, que a gente procure, diante de um xingamento, tentar apaziguar a situação e, se não for possível, simplesmente virarmos as nossas costas e deixarmos aquele ambiente. Diante de uma tentativa de agressão, uma tentativa de defesa, né, se for possível, né, e da mesma forma tentar evitar a qualquer custo esse embate. A nós não cabe mais perdermos a cabeça e estragarmos o nosso dia, a nossa vida, por conta de um ato insensato de outra pessoa. A gente precisa tentar colocar nossa cabeça no lugar, fazer da oração o pedido, né, de conexão diária com os nossos irmãos espirituais para nos livrar dos problemas. E se ainda assim eles acontecerem, nos lembrar que nós estamos aqui para sermos testados todos os dias. E uma das formas do teste é justamente assim, o quanto que nós conseguimos nos manter em equilíbrio diante das situações mais difíceis do nosso dia a dia. Então tudo isso é para reflexão, para aqueles que ainda estão devolvendo tudo na mesma moeda ou até de uma forma mais firme, para repensar, né, se estamos fazendo certo. E toda vez que alguém disser, por exemplo, para nós que nós somos errados porque não revidamos, lembrar sempre que ninguém sofreu mais no Calvário do que Jesus. Todos os tipos de ofensa e ele não revidou. Né? Então acho que é isso que tem que ficar para nós e nós temos que pensar o quanto que nós já estamos modificados e o quanto que nós ainda temos condições de nos transformar para melhor. Acho que é isso, ficamos por aqui hoje então. Tenham todos um ótimo dia e até mais. Graças a Deus e a Jesus.